Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando a todos os presentes e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público sobre a dispensa da leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Ao silêncio de Vossas Excelências implicará na aprovação do instrumento. Está aprovada a ata. Não havendo pedido de preferência, vamos à pauta normal 2.1, processo 14.489, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, programa em bloco, televisão, emissão de informações obrigatórias, veiculação de pesquisa eleitoral sem a menção do período de realização e a margem de erro, Várzea Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente Lucimar Sacre de Campos e Arilson Costa de Arruda, como ainda coligação Unidade Democrática Social, recorrido coligação A Hora da Verdade, parecer pelo provimento do recurso para afastar a penalidade pecuniária. A relatoria é do Dr. José Luiz Brazac, a quem passo a palavra. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados, senhores servidores, o presente recurso trata-se, o presente caso trata-se de um recurso eleitoral interposto por Lucimar Sacre de Campos, Arilson Costa de Arruda e coligação Unidade Democrática Social, em face da sentença prolatada pelo juízo da 55ª Zona Eleitoral, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e julgou parcialmente procedente a representação proposta pela coligação A Hora da Verdade, a fim de proibir a veiculação da propaganda irregular consistente na divulgação de pesquisa com supressão de dados obrigatórios pela legislação eleitoral, condenando-os ao final ao pagamento de multa de 50 mil UFIRs. Em razões recursais, alegam que não divulgaram o resultado da pesquisa. Apenas fizeram menção ao resultado de pesquisas anteriores, o que dispensaria a reprodução dos dados obrigatórios. Aditaram a peça recursal, destacando o parecer do Ministério Público de piso nos autos do processo número 266, dígito 05/2012, neste sentido. Pugnam ao final pela reforma da sentença, afastando as multas impostas. As contrarrazões vieram aos autos e, instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de que não houve vício no registro que demandaria a condenação em multa e que a incompletude na menção dos dados da pesquisa não implica ilegalidade sancionável com multa. Pugna ao final pelo provimento do recurso de modo a afastar a multa aplicada pelo juízo ACO. É o relatório, senhor presidente. José Luiz Brazac, só para conferência aqui, no relatório de Vossa Excelência, eu ouvi aqui, agora estou vendo na leitura aqui que eu estou fazendo do relatório, está aqui em 55ª Zona Eleitoral. Não houve um engano de Vossa Excelência, não é 49ª Zona Eleitoral? Porque aqui perfeito. Aqui talvez na papeleta está 49ª Zona Eleitoral, só para ver essa correção. Eu sou da outra Procuradoria. Muito obrigado. Mantém o parecer, excelência. A mantido o parecer escrito, a palavra retorna do outro relator. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, conheço do recurso em mesa. Tenho que a sentença, a hora objurgada, merece reparos. Compulsando os autos, verifico que os recorrentes, quando do horário eleitoral gratuito, não veicularam propaganda irregular consistente na divulgação de pesquisa com supressão de dados obrigatórios pela legislação eleitoral.
Apenas fizeram menção a resultado de pesquisas anteriores, conforme consta das degravações de programas veiculados no dia 22 de agosto de 2012, cujas falas dos narradores ora transcrevo verbos. Nas ruas, o eleitor confirma que o Ibope e o Gazeta Dados já mostraram. Lucimar lidera com folga a disputa pela Prefeitura de Várzea Grande. Todas as pesquisas de opinião pública realizadas em Várzea Grande apontam folgada liderança de Lucimar na disputa pela Prefeitura Municipal. Mas a população já sabe disso há muito tempo. Consta dos autos ainda, digo eu, documentos comprobatórios do registro das respectivas pesquisas que estariam regulares, conforme a legislação aplicável, e aí venho citando aqui como está disponível a Vossas Excelências. O fato de se fazer menção aos resultados de tais pesquisas, sem discriminar todos os detalhes exigidos em lei, não se equipara à divulgação da pesquisa em si, que esta, sim, deve conter os dados obrigatórios previstos na sobredita resolução, tais como período de realização, margem de erro, dentre outros. Portanto, inaplicável o feito a condenação em multa de que trata o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, vez que esta se amolda às hipóteses de divulgação de pesquisas sem o prévio registro das informações. Nesse sentido, colaciono o aresto que retrata esse entendimento e verbos que está disponível a Vossas Excelências no voto. Posto isso, em simetria com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento a fim de reformar a sentença de piso e, via de consequência, a afastar a penalidade pecuniária aplicada. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe, senhor relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com o relator, presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Conclusão. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior relata agora o 2.2 da pauta, é o processo 37.931, representação, recurso eleitoral, propaganda eleitoral, bem particular, outdoor, inobservância de limite legal, Vila Bela da Santíssima Trindade, 25ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação, desenvolvimento, compromisso e responsabilidade 3, Anderson Glaucio Andrade, recorrido, coligação Juntos por Vila Bela, agora é a vez do povo, parecer pelo desprovimento do recurso, palavra com o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Desenvolvimento, Compromisso e Responsabilidade 3 e Anderson Glaucio Andrade, em face de sentença proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral proposta pela coligação Juntos por Vila Bela, agora é a vez do povo, por entender caracterizada a propaganda eleitoral irregular nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 9.504, e aplicou-lhes multa no valor de R$2.000. Segundo representação ajuizada em face dos horas recorrentes, o candidato a prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade pintou em fachada de residência propaganda eleitoral superior a 4 metros quadrados, contrariando a legislação eleitoral. Em razões recursais, sustentos recorrentes que não tinham conhecimento da propaganda irregular e, ao serem notificados pelo juiz eleitoral, providenciaram seu ajuste aos limites legais, de modo que não se justifica a aplicação da multa. Ao final, requer a reforma da sentença de piso, dando provimento ao recurso para afastar a penalidade da multa. Contra razões pelo desprovimento, a douta Procuradoria, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenha o parecer. A mantido o parecer escrito. Faço ao voto médio. A sentença não merece, o voto está disponibilizado, eu vou tentar resumir para Vossas Excelências.
A sentença não merece reparo porque a propaganda dos recorrentes constantes da pintura em fachadas de imóvel é incontroversa e está absolutamente em desacordo com a norma de regência, por ser em metragem muito superior à permitida pela lei das eleições, estando assim sujeita sim à penalidade de multa, que aliás foi com muita justiça aplicada pelos juízes de piso. Eu transcrevi o artigo 37, parágrafo e seus parágrafos todos da lei das eleições referentes a essa matéria. Ora, se essa publicidade em tela causou impacto visual e desproporcional ao máximo permitido, justa é a multa que lhes foi aplicada, independentemente de sua retirada. Isso conforme maciço entendimento jurisprudencial desta e de outras cortes regionais, assim como do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, onde eu transcrevo também um voto referente à mesma matéria sob a relatoria do ministro Marcelo Ribeiro de Oliveira. Igualmente procede a alegação de ausência de prova da autoria ou do prévio conhecimento dos recorrentes, pois se assim fosse, evidentemente que teriam retirado a publicidade e não adequado ao tamanho permitido. É evidente que é uma baita de uma mentira essa história. Além disso, a multa foi aplicada em seu mínimo, apesar das inverdades transcritas na defesa. Por tais motivos, hoje eu estou em harmonia com o parecer ministerial, conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento. É como eu voto. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Com o Mendes. relator, presidente. Doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e consonância com o parecer ministerial. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior continua relatando agora o processo 21.667, recurso eleitoral, propaganda eleitoral, outdoor, inobservância do limite legal, fachada do Comitê Eleitoral, Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrentes: Maria Mânia da Cruz, Arlindo Pinheiro de Azevedo, coligação Unidos por Lambari. Recorrido: coligação Lambari do Oeste de mãos dadas. E o parecer é pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente, senhores membros. Esse caso é praticamente idêntico, só muda o município, mas é praticamente idêntico ao que nós acabamos de julgar. No caso aqui é Lambari do Oeste, e esse recurso foi interposto por Maria Maneia da Cruz e Arlindo Pinheiro de Azevedo e sua coligação Unidos por Lambari. Faça uma sentença do juiz de direito, do juiz eleitoral, que condenou-os à penalidade também de R$2.000, uma vez que pintaram, vincularam na parte interna do imóvel do comitê eleitoral pinturas com mais de 4 metros quadrados e mais precisamente com 5,46 metros e 7,74 metros. Alegaram também que não tinham conhecimento dessa propaganda tida como irregular, mas que o comitê estava em obras para a sua breve inauguração e que, considerando a vasta agenda de candidatos no pequeno período de propaganda eleitoral, assim que tomaram conhecimento dos fatos, é que determinaram a imediata adequação aos parâmetros legais, idêntico ao que foi julgado agora, pediram ao final provimento ao recurso e, alternativamente, caso seja mantida a sentença, que a pena de morte seja reduzida para valor abaixo do mínimo legal e ainda de forma solidária. Contra razões, o Ministério de Piso foi pelo desprovimento do recurso e, da mesma forma, a douta Procuradoria também opina pelo desprovimento, é o sucinto relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantém o parecer. Está mantido o parecer escrito. Da mesma forma do que foi julgado anteriormente, eu entendo que a sentença não merece reparos e estou acompanhando na íntegra o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral,
uma vez que essas pinturas e essa propaganda foi feita em desacordo com o que estabelece a lei das eleições, ultrapassando os 4 metros quadrados. Também não estou acatando essa justificativa absurda de que não tinham conhecimento de que essa propaganda foi feita com os excessos, e também negando a autoria, já que foi eles mesmo que fizeram. Então, isso eu estou afastando esses termos da defesa e transcrevendo de decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Com relação ao pedido de redução da multa, da mesma forma, eu entendo que foi aplicado de forma correta, porque foi aplicado o mínimo de R$2.000 e, portanto, eu acho que eles devem sim arcar com o ônus dessa irregularidade, mais do que constatada, e tudo fixado na forma da lei. Assim, sem maiores delongas, senhores, eu, em plena consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego o provimento, mantendo assim inalterada a sentença de piso. Como eu voto? Eu consulto a corte se há algum voto dissidente, porque a matéria é idêntica ao recurso anterior. Estou de acordo. Então, a conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, processo 33.424, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, bem particular de uso comum, Campinápolis, Mato Grosso, 26ª Zona Eleitoral, eleições de 2012, recorrente, coligação de mãos dadas com o povo, recorridos, coligação UFC, União, Força e Compromisso, e Geovan Faria, também Maria Ferreira Valadão. Parecer é pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, é um caso bastante simples, mas de um pouco diferente dos outros que eu acabei de relatar e que nós acabamos de votar. Mas trata-se de um recurso eleitoral interposto pela coligação de mãos dadas com o povo, em face de sentença do juiz da 26ª, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta por entender não caracterizada propaganda eleitoral irregular. Segundo a representação ajuizada pela hora recorrente, o candidato a prefeito de Campinápolis instalou seu comitê de campanha em local onde também funciona um bar, contrariando o dispositivo eleitoral que proíbe propaganda de bens em uso comum, que seria o bar. Em razões recursais, sustenta o recorrente que o comitê eleitoral dos recorridos está instalado em prédio, onde funciona também um bar, o que ocasionaria confusão entre os cidadãos frequentadores do espaço. Sustentou também que os dois estabelecimentos funcionariam como um todo, além do bar apresentar grande movimento, utilizando as dependências do comitê para atender seus clientes. Ao final, requer a reforma da sentença de piso, dando provimento ao recurso, aplicando multa aos recorridos. Contra razões pelo desprovimento, e da mesma forma a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a doutora Procuradoria. Realmente, pelo que se pode inferir dos autos, é um prédio em que o térreo tem o bar, mas o comitê fica em outro andar e não tem ligação direta com o bar do térreo. Por conta disso, prefiro pelo desprovimento do recurso. A ratificada para você. Passo ao Beto, peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu estou absolutamente afônico em virtude de um resfriado muito bravo, então não estou forçando um pouco a voz aqui para ver se. Por isso que eu estou fazendo o resumo do meu voto. A sentença não merece reparos, eu estou acompanhando na íntegra o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral. Na verdade, o que ocorreu, o que ficou constatado por meio de vistoria realizada, é que existe uma parede separando o comitê de campanha dos locais considerados de uso comum, o que afasta realmente essa vedação disposta no parágrafo 2º do artigo 10 da resolução do TSE 23.370.
abaixo transcrita no voto, já disponibilizados a Vossas Excelências. Ou seja, ficou definitivamente comprovado que o Comitê Eleitoral da campanha funcionou em local absolutamente distinto do estabelecimento comercial, ou seja, seria dentro do mesmo prédio, mas totalmente separados, não havendo vínculo entre um local e outro. Ou seja, o bar funcionava de um lado e o comitê do outro, ou seja, como diz o próprio procurador regional eleitoral. Portanto, não há que se falar em propaganda irregular, conforme a pretensão do recorrente, aliás, até espanada pelo brilhante parecer ministerial. Eu estou transcrevendo decisão dessa egrégia corte, da relatoria da então juíza membro, da doutora Diversi Ratz, Mendes de Abreu, em harmonia com o Ministério Público. Eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento ao mesmo, mantendo assim intacta a sentença de piso. É como eu voto, senhores membros. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com relator. Doutor Francisco Alexandre. Com relator. Doutor Zé Luiz Brazac. Com o relator. Conclusão, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Da relatoria do Dr. José Luiz Brazac, é o processo 40.574, recurso eleitoral, representação, divulgação de pesquisa eleitoral irregular, internet, Rondonópolis, Mato Grosso, 10ª Zona Eleitoral, eleições 2012, recorrente, coligação Unidos por Rondonópolis, recorrido Francisco José de Oliveira Mé, notícias de Mato Grosso Comunicações, parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, o objeto do presente recurso é a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por ela proposta pela coligação Unidos por Rondonópolis, em desfavor do recorrido, sobre alegação de divulgação de pesquisa com supressão de dados obrigatórios pela legislação eleitoral. Em razões recursais, alega que não fora divulgado o número do registro da pesquisa e que aplica-se ao caso disposto no artigo 22 da resolução do TSE 23.364 de 2011. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, condenando o seu recorrido à multa previsto no artigo 20 do mesmo normativo. Vieram as contrarrazões e, instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de que não se aplica ao caso o regramento dos artigos 20 e 22 da sobredita resolução, opinando pelo desprovimento do recurso. É o relator. Conselhador da Procuradoria. Mantenho o parecer. Está mantido o parecer escrito. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, conheço do recurso em mesa. Tenho que a sentença, ora objurgada, não merece reparos. Compulsando os autos, verifico que o recorrido não veiculou propaganda irregular em seu site consistente na divulgação de pesquisa com supressão de dados obrigatórios pela legislação eleitoral, como alega a recorrente. Apenas fez menção a resultado de pesquisas anteriores que indicava a colocação do candidato a vereador Reginaldo Santos em 5º lugar entre os demais candidatos. Consta no feito o aviso de registro e espelho da pesquisa eleitoral MT dígito 00061-2012, espontânea para vereador em Rondonópolis, conforme termo de juntada do cartório eleitoral, nas folhas 12, 20. Da qual se extrai a seguinte chamada verbis: 5º colocado na preferência popular. Reginaldo diz que verdadeira pesquisa é no dia 7 de outubro. Entendo que andou bem o juízo sentenciante quando assim pronunciou, abro aspas, de fato não ocorreu divulgação da pesquisa, tão somente comentário à mesma, de modo comparativo quanto ao desempenho de alguns candidatos, cingindo-se ao cenário político ao qual se insere o entrevistado na concorrência a vereador nas eleições que se avizinham. Inaplicável ao feito os dispositivos mencionados pela recorrente, em consonância com o do outro Procurador Regional Eleitoral,
que bem ressaltou, pois o único que se amoldaria à hipótese, se fosse o caso, seria o comando do artigo 11, que traz os itens obrigatórios que devem conter na divulgação dos resultados, porém sem nenhuma sanção para quem o infringisse. O fato de se fazer menção aos resultados de pesquisa sem discriminar todos os detalhes exigidos em lei não se equipara à divulgação da pesquisa em si, que demanda a observância do supramencionado artigo. Portanto, a condenação em multa de que trata o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, restou corretamente rechaçada pelo juízo sentenciante, o que entendo que deve ser confirmado. Nesse sentido, colaciono jurisprudência e concluo no sentido de, em consonância com o parecer ministerial, de conhecer o recurso e negar-lhe provimento, a fim de manter a sentença de piso em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Com o relator, presidente. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Tem leitura de acordo? Ao doutor diretor para a leitura de acordo. Acórdão 22.440, processo 14.489/2012. Acórdão 22.441, processo 37.931/2012. Acórdão 22.442, processo 21.667/2012. Acórdão 22.443, processo 33.424/2012. E acórdão 22.444, do processo número 40.574/2012. Bem, ilustres pares, não havendo mais processos a serem julgados, nesta oportunidade, lembro aos ilustres que amanhã nós teremos sessões no mesmo horário, e gostaria só de lembrar os senhores para refletir sobre aquela história da resolução da prestação de contas, sobre aquele termo que nós estamos aí ainda em observação, né, se optamos pelo preferencialmente ou pelo obrigatoriamente, né? Só para lembrar aí, porque amanhã nós precisamos de resolver esse aspecto para expedir essa resolução, porque as prestações de contas já começam a chegar, tá bom? Muito obrigado, senhores, bom dia a todos e está encerrada a sessão.